amores! Sejam muito bem-vindos ao meu segundo vídeo do canal De Frente com a Maia, no qual eu falarei sobre nada mais, nada menos do que a minha transição. Como mulher trans, e já peço a vocês, como sempre, na abdona aqui, vá lá, se inscreva no canal, comentem, compartilhem. E não deixe de comentarem, porque para mim é muito importante saber o que vocês estão achando, o que não estão achando, o que passa na cabecinha de vocês. E é muito importante. Então, meus amores, esse segundo vídeo eu vou falar da minha transição. E eu terei um entrevistador, que é o meu irmão, Patrick. Ele vai fazer algumas perguntas relacionadas ao tema e eu vou responder. Algumas perguntas para Paula relacionadas à transexualidade dela. Bom, Paula, a primeira pergunta que eu tenho que te falar, que nos perguntaram nas redes sociais, é para você falar um pouco mais sobre a sua infância. Como foi sua infância como trans, como uma travesti? A minha experiência, verdadeiramente, foi muito cedo, muito precoce. Com 13 anos eu já sabia o que eu queria ser, né? E aos 15 para 16 anos eu comecei minha transição, com hormônios. Então foi uma coisa para mim muito precoce, muito rápida. Quando eu vi, quando eu menos esperei, eu já era travesti. Essa foi a verdade. E realizei meu sonho, que era meu sonho ser isso. Entendi. Você acha que você foi desenvolvendo isso, foi impulsionada, como muita gente fala, ou você nasceu assim? Não, eu não digo que ninguém foi encaminhada ou foi alienada por alguém. No meu caso, particularmente, é uma coisa que eu fui correndo atrás aos poucos, de me hormonizar, de querer ser uma mulher trans, travesti. Eu nunca tive vontade de mudar meu corpo em relação a algumas coisas, mas eu me senti incomodada. Eu queria ter seios, queria ter o bumbum grande, deixar o cabelo crescer. Então eu já não me via mais legal naquele corpo gay, naquele corpo meio afeminado, meio termo. Então eu sempre quis ser uma travesti mesmo. Entendeu, amor? Entendi. É, Então você acha que você descobriu trans, que você desenvolveu isso a partir dos 15 anos? Foi quando você já tinha essa ideia fixa na sua cabeça? É, assim, porque aos 15 anos eu já me encontrava naquela situação de prostituição. Então, automaticamente a prostituição já vai te pedindo isso, né? A sua transição. Então, é uma coisa que eu tive que fazer para poder seguir meu caminho como mulher travesti, né? Como uma trans. Então, de ter seios, ter o corpo afeminado, porque era um modo, né, de eu sobreviver, de eu ter a minha vida, de eu ter meu dinheiro, de eu ter minhas coisas. E além de tudo, é uma coisa que eu queria muito, como sempre, ser uma travesti afeminada, feminina. Certo. Na sua, assim, no início da sua transição, com essa idade, assim, de 15 anos, você já havia conhecido, já se tratava do tema? Teve alguém que te inspirou a querer ser trans no sentido de ser um espelho para você, que você se sentir, por exemplo, representada por alguém? Assim, eu acredito muito que todas nós, mulheres trans, travesti, temos uma inspiração, né? Somos uma inspiração de alguém. Então eu tive sim, aos 15, 16 anos, eu vi uma travesti aqui na minha cidade, da onde eu resido, Brasília, e vi ela na rua trabalhando, e aquela coisa linda, feminina, com seios, com bunda. E eu praticamente de longe, olhando aquilo tudo, eu falava, é isso que eu quero ser aquilo, e eu vou conseguir ser aquilo. Entendeu? E aí, automaticamente, eu fui conhecendo uma, eu fui conhecendo outra, e fui pegando um pouquinho de cada uma delas. Umas coisas positivas e outras nem tanto. Certo. Em relação à transição, a ser uma mulher trans, a gente sabe que uma trans geralmente sofre em relação a preconceito, em relação a ser quem vocês são, às vezes até mais que a gente gay. Então, como foi essa sua relação com o preconceito e a sua família em relação a essa sua transição? Assim, sinceramente, dentro da minha família, a única pessoa que foi contra, que não chegou a me ver como travesti, que era muito preconceituoso, e eu creio que se tivesse entre nós, uma coisa que eu não sei, foi meu pai.
foi uma barra, foi muito difícil a convivência. Quando eu vi, eu já era obrigada a sair de casa por conta dele. Então, assim, e em relação a preconceito, eu sofri no período da escola. Eu acredito que todas as travestis sofreu isso. Porque eu era dedicada para os estudos, gostava de estudar, mas eu sofria muito chacota, muita zombaria, que hoje em dia é chamada de bullying, né? Como viadinho, ia até apanhar, sofrer agressões. Cheguei sim a passar por isso dentro da escola. Fora isso, não tenho o que falar. É, só se fosse uma coisa muito bem velada, porque frente a frente não. Certo. A gente sabe que toda transexual passa por esse período e surgem muitas dúvidas em relação a isso. Tem diversos canais que falam sobre o tema, mas é um tema ainda bem delicado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua hormonização. Como que foi a sua hormonização? Você foi instruída, teve acompanhamento? Ou como a maioria foi uma coisa precoce, que você fez tipo indicação, por exemplo? Pra mim foi o primeiro quis, assim, da questão de tudo, foi a harmonização. Então eu tive uma amiga minha que me aplicou a primeira dose de hormônio e, inclusive, depois eu fui fazendo por conta própria, que eu não aconselho. Hoje em dia tem médicos para isso, você pode fazer isso com auxílio do médico, mas eu mesmo chegava a me injetar vários hormônios, não sabendo o risco que isso pode causar para o corpo, até mesmo hormônio de cavalo eu cheguei a tomar. E é isso, é uma coisa muito que a gente faz com o corpo muito agressiva, entre outras coisas, né, que a gente faz. Você já viu alguma trans, amiga sua, sofrer ou ficar bem debilitada por conta desse uso imprudente de hormônios? Com certeza, problema nos rins. Já cheguei a perder várias amigas minhas travesti, porque dá problema nos rins. O psicológico não fica legal com excesso de hormônio, que a gente acha que aquilo, eu vou tomar hormônio, eu vou ser a mais feminina de todas, eu vou ficar muito feminina. Ajuda bastante, gente, é fundamental pra gente, mulheres trans, travesti, tomar hormônio. Mas hoje em dia, da minha época, não existia o auxílio que hoje em dia você tem de um médico, de um especialista naquilo, entendeu? Mas cheguei a perder muitas amigas para isso, para o hormônio, entendeu? Certo. Batendo de frente também em relação ao hormônio, é, a gente sabe que existe outro vilão além do hormônio, que já é um pouco prejudicial, né? Em relação ao desenvolvimento e à transição de uma pessoa trans, mas em relação ao silicone industrial, qual a sua relação com o silicone industrial? Com toda sinceridade, meus amores, eu acredito que são poucas que não fez isso com o corpo, né? Que não colocou. É uma coisa que eu não aconselho. Hoje em dia eu tenho outra visão sobre isso, mas naquela época é o único meio de eu recorrer ao silicone industrial, que é uma ultra agressão com o corpo da gente, o silicone industrial. E no qual também já perdi várias e várias amigas, porque é um produto que não é feito para ser injetado, colocado no corpo humano, mas a gente coloca. E se não der problema na hora, mais para frente com certeza dá. Então tem outros meios hoje em dia, entendeu? Para se ter um corpo bacana, legal, acredito eu, entendeu? Hoje em dia tem as academias, né? Tem as próteses. Mas assim, se eu pudesse voltar atrás, não teria colocado. Ou teria colocado menos do que eu coloquei. Entendi. Qual foi a quantidade que você colocou em quais lugares? A primeira vez que eu coloquei duas vezes. A primeira vez eu coloquei 3 litros, 1,5 litro de cada lado do bumbum. E aí depois, a segunda vez, eu coloquei mais 3 litros. 1 litro de cada lado da perna jogando pro quadril. Então são 6 litros, no qual eu tive problema. Entendi. E plástica, como que foi a sua relação com as plásticas? Quantas você fez? Quais você fez? Se arrependeu alguma? Se alguma deu problema? Como que foi esse processo? Assim, o meu primeiro implante de silicone era muito grande, como eu sou muito magrinha, eu coloquei 550. E eu não tinha pele suficiente para cobrir a prótese. Então eu tive rejeição, tive que tirar, fazer 1 ano de tratamento hormonal para ter pele suficiente para colocar esse meu segundo. Não ficou lá essas coisas como eu queria, mas é melhor do que nada. E
por aquela coisa que todo mundo tá fazendo, e eu acho que é muito importante pra gente, mulheres trans travesti, é a rinoplastia, cirurgia plástica no nariz. Eu fiz também, e fora isso, mais nada. Foi da mãe da natureza. Em relação à sua transição, assim, o que você diria pros seus amores, pros seus fãs, aqueles que te seguem, ou aqueles que ainda estão entrando nesse mundo para que sirva de lição? Qual foi os seus arrependimentos em relação à sua transição? O que te arrepende de ter feito? Olha, não teria como eu chegar aqui e falar pra vocês que eu me arrependo de muita coisa, porque quem me conhece sabe, eu não me arrependo de nada que eu fiz na vida. Tem algumas coisinhas que eu não deveria ter feito, experimentado, né? Não seguir um caminho, mas assim, em questão de, sei lá, às vezes você agir por impulso e terminar fazendo uma coisa por influência de algumas pessoas, e algumas conseguem sair daquela situação, outras terminam morrendo naquela situação, que foi, né, o conhecimento das drogas, no qual eu usei alguns tipos, experimentei, né? Não fui usuário, não cheguei a usar, mas também não julgo ninguém. Acho que cada um tem uma mentalidade e a vida da gente não é fácil. Cada uma de nós recorre a alguma coisa na vida. Então eu experimentei maconha, cocaína, bala. E de vez em quando bebo alguma coisinha, um martinizinho pra ficar alegre. Mas só isso, nunca fumei, nunca tive curiosidade do crack, perdi muitas amigas pra isso. Então é uma coisa que eu sempre vi que aquilo não era pra mim. Então, apesar dessa válvula de escape que muitos trans, muitos gays usam, você teve um contato de experimentar, mas você não se afundou naquilo, não foi algo que te viciou, algo que você leva, por exemplo, até hoje, né? Não, na verdade eu fazia mesmo por curtição. Às vezes fiz algumas por curiosidade, às vezes só por curtição mesmo. Mas não julgo ninguém, não. Acho que a gente tem que. Tudo que eu tive que passar, experimentar e passar na vida foi para me tirar as coisas positivas e negativas daquilo. Entendi. Em relação a tudo que você passou, essa transição, não só a transição, mas por tudo que já aconteceu na sua vida e que te deixaram na tua situação que você tá, hoje você. Quem é Paula? Quem é a Paula hoje? Ai, gente, é uma pergunta assim que eu me faço todo dia. Mas eu acredito a cada dia, piamente, cegamente, que eu tento me tornar cada dia uma pessoa melhor. Principalmente ao longo desses quase 8 anos que eu me tornei cadeirante. Porque eu tenho outra visão do mundo, da vida que eu levava. Não vou mentir para vocês. Então é isso, meus amores. É uma situação muito complicada, porque além de ser uma mulher trans, travesti, é cadeirante. É duas coisas que não é fácil. Vim aqui falar para vocês que é fácil, não é. Mas eu tento levar da forma mais leve possível. Sempre com alegria, autoestima. No começo não foi fácil, principalmente a questão de eu ser cadeirante. Eu não me aceitava, não me via. Então foi muito complicado, mas eu superei com a ajuda de uma grande pessoa que é importante na minha vida e vai ser pro resto da vida, que é meu irmão. Foi da onde eu tirei literalmente forças. Foi dele. Ah, lindo, Paula. Não preciso nem falar como se ele estivesse longe, ele tá aqui na É, frente, ele sabe disso. então, Paulo, o que eu queria que você falasse para as pessoas hoje para aquelas pessoas que estão começando agora, que estão em dúvidas, que estão sofrendo, não se conhecem como se veem no espelho, o que você teria para dizer para essas pessoas hoje? Gente, eu acredito assim que naquela minha época eu não tinha muito conhecimento de muita coisa. Eu fiz muito tudo coisa pela impulsão, pela minha cabeça mesmo. Mas hoje em dia tem especialistas, psicólogos. Apesar de eu ser um pouquinho pé atrás com eles, eu não sou muito chegada, mas aconselho. Aconselho e procuro tentar também abrir minha mente para poder fazer, porque a gente precisa dessa ajuda de um especialista. Porque é muito confuso. É uma coisa assim muito surreal. Se você não tiver a ajuda de alguém, principalmente da família, é muito complicado. E é isso, meus amores. É, assim, tento fazer o melhor, vou tentar fazer o melhor para vocês.
Algumas vezes eu vou ficar meio entalada com algumas coisas, vou gaguejar, vou errar, mas é assim que a gente aprende. E vou deixar aqui também, gente, meu Instagram para vocês me seguirem lá. Se vocês gostaram, dá um joinha, bota nos comentários, será muito importante para mim.